Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Vale no terceiro trimestre de 2021, fazer a dobradinha aí Petrobras e Vale. Lembrando que, enfim, né, eu me propus nesse trimestre a fazer vídeos mais de análise mais tranquilos, né, não fazer aquela saraivada, né, de um monte de empresa ao mesmo tempo. Então vou tentar fazer mais vídeos para compensar, pra gente olhar com calma os resultados. Aqui então um briquete de minério de ferro da Vale com uma caneta. Será que está para ver a escala do tamanho da pelotinha? Será que alguém derrubou essa caneta? Nunca saberemos. Aí, desempenho da Vale no terceiro trimestre. Eu costumo mostrar a apresentação, tá? A apresentação da Vale tá bem resumida. A gente até abre ali o arquivo depois, no final, já que ela fala de retorno de capital. Então, a Vale, a exemplo da Petrobras, também tá abrindo os resultados, falando das questões SG, principalmente Brumadinho, né, das reparações. Dá a impressão que elas não estão querendo chamar atenção para o resultado. O resultado da Vale, ele claro que não foi tão forte. Logo no começo aqui a gente já vai ver um. Nesse aqui eles estão comentando sobre a agenda SG, reparação de Brumadinho, né, o que a empresa está fazendo aí para, né, melhorar nesse sentido. Teve um incidente nessa mina lá em Sudbury, né, que travou a entrada, tiveram que resgatar o pessoal e tudo mais. Isso aqui é o que nos interessa do ponto de vista de resultados da empresa, tá? Então, 2020, o segundo trimestre, né, quem lembra aí dos vídeos do canal, lembra que eu falei que a empresa estava com um resultado muito alto, muito mesmo. Né, eu até brinquei que com certeza daria mais de 50 milhões de EBITDA, na verdade, quase 60 bi de EBITDA ajustado, tá? Tem uma questão de caixa. Mas enfim, que voltou para uns 37, tá? Isso por quê? Porque o principal produto da Vale, de longe, tá, é o minério de ferro. Então vocês já viram eu mostrando esse gráfico aqui nas lives muitas vezes. E o minério de ferro até o segundo tri, até julho, já até junho, né? O segundo tri. Mais ou menos aqui. O minério de ferro estava num preço muito fora da realidade, né? Acima de 200 dólares por tonelada, enfim, não sei das quantas. Então, com o minério nesse preço, é claro que a Vale ganhava muito dinheiro. Então, assim, 60 bilhões de reais de caixa num trimestre, né? Não é no ano, é num trimestre, é muita coisa. É por isso que eu falei que no trimestre passado foi um resultado, assim, histórico, tá? O que aconteceu para esse tri foi que o preço do minério despencou, assim, e rápido, né? Então, ele caiu daqueles 200, né? O terceiro tri é julho, agosto, setembro, certo? Então foi bem aqui, né? Ainda pegou uns diazinhos altos e depois, né, veio ladeira abaixo até os 105 que está hoje. Então é normal, por isso que a gente está vendo, né, essa diminuição do resultado. Né? Porque aqui estava num preço do minério muito alto e assim, até fora da realidade, né? Lembrando que as commodities, elas são cíclicas, né? Tem um vídeo no canal que eu mostro justamente o comportamento do preço dessas commodities. Então é normal que elas passem por períodos de preços muito altos e aí o próprio mercado acomoda e joga mais para baixo, que é o que está acontecendo agora. Mas o que você, como investidor, tem que pensar, assim, né, fora das notícias, é a magnitude disso aqui, tá? A 100 dólares, tá, o minério ainda é muito alto, tá? Ainda é muito caro, ainda dá muito dinheiro para Vale. Então a gente está hoje nesse patamar. Foi mais ou menos o quarto tri de 2020, né? Na verdade, pegou um pouquinho de preço alto aqui em dezembro, né? Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior. Né? Então, vai até aqui, né? Dezembro até aqui 21. Fechou dezembro já uns 150. Mas esse patamar aqui, ó, novembro, outubro, setembro, tá? Aqui abaixo agora. Mas que ainda deu muito dinheiro para a Vale. Se a gente olhar aqui o quanto ela gerou de caixa no terceiro para o quarto tri, né? Uma média dessa aqui. Então, o terceiro tri do ano passado, e, né? O quarto teve não recorrente no EBITDA, mas a gente vê na geração de caixa, é algo entre 25 bi e 35 bi, ali perto de 30 bilhões, né, aproximadamente. Ainda tem câmbio na história, né? Não dá para bater o martelo. Mas o ponto onde eu estou querendo chegar é o seguinte: mesmo com o minério tendo despencado, a empresa ganha muito dinheiro ainda com ele assim. Tá? Então, Vale vai continuar gerando muito caixa, né? Vai continuar uma geração assim muito favorável, porque o valor de mercado dela está nos 350 bilhões de reais agora, né? Deu uma caída.
Então, assim, se eu gerar aí 30 bi, mais de 100, tá muito bom o resultado ainda, tá muito forte, tá? Então, para Vale, as coisas continuam boas. É claro, o preço do minério daqui para frente a gente não sabe, né? Se ele vai continuar nesse patamar, se ele vai voltar a subir, se ele vai cair de novo, né? Não tem como saber. O investimento em empresa cíclica, você não tem que depender do preço da commodity, senão você fica louco, tá? Você tem que ter as empresas que têm vantagens competitivas de longo prazo, como a Vale tem com o custo de extração dela, principalmente do minério de ferro, né? Com a qualidade das minas que ela tem, esse tipo de coisa. Então é isso. O resultado, segundo o TRI, uns 37 bilhões de reais, mais ou menos. Para o quarto TRI, alguma coisa como 30, né? Próximo a 30 ali, 25, 30. Vai depender de como ainda vai se comportar. Nós estamos ainda no começo do trimestre, né? Mas enfim, é isso. Então, o resultado da Vale continua bom. Eu vi muita notícia assim: ah, Vale decepciona. Não dá para você gerar 60 bi todo trimestre. Ainda é um resultado muito forte. O que tem de bom aqui, né? Preço do minério de ferro, metais básicos não foi um trimestre bom, né? Teve aquele incidente lá em Sudbury e tudo mais, tá? Ok. Então é isso. A Vale é muito fácil de analisar, né? Você acompanha isso e vê a evolução dela ao longo do tempo. Então ela tem vários projetos tocando. Isso a gente vê na apresentação, tá um pouquinho melhor lá. Mas aqui eles explicam, né? O preço. O trimestre passado foi 140 dólares. Desculpa. Esse agora, né? Foi um pouco abaixo. Um pouco não, né? Muito abaixo do segundo. Né? O próximo vai cair um pouquinho mais também. Mas ainda assim, né? 35 bi de reais é muita coisa, muito dinheiro. Metais básicos, carvão, que ela tá meio desinvestindo. Tá lá os números, né? Então a receita caiu bastante. Os custos, eles são mais ou menos, né? Os custos não são muito variáveis, né? São bem fixos. Por isso que a empresa, né, alavanca muito quando o preço está muito bom. Consegue gerar muito dinheiro. E tá bem razoável, né? 36 bi de resultado. Teve um impairment, né? O lucro líquido não foi muito favorável no trimestre. Teve um impairment aqui. Então, para empresas como a Vale, é bem melhor se acompanhar o EBITDA, né? Na verdade, o EBITDA ajustado, né? Porque tem muito impacto não caixa no resultado. Então, continua bom? Continua. É os 60 bi de antes? Não, mas continua muito bom. Tá? Investimentos. A Vale tem tanto o CAPEX de manutenção, que eu acho que está depois, quanto o futuro. Isso é muito importante para a empresa de commodity, né? É você, ao longo do tempo, aproveitar esses momentos que geram muito dinheiro para ir expandindo a sua produção ou obras que reduzem custo, né? A gente vai ver aqui na Vale também. Então, ela tem algumas coisas na agulha, ela investiu aí $1 bilhão, né? Bem pouco perto da geração de caixa dela. Ela tem projetos de expansão, né, vários concretos. Eles estão meio atrasados, tá? Para falar a verdade, uma coisa que o mercado não está gostando. Tá indo meio devagar. Isso aqui depende muito de licença disso, licença daquilo, né? Não é tão simples assim de tocar. Mas ó, tá andando aí, tem um passo a passo de vários projetos da empresa que, enfim, né, vão entregar um aumento na capacidade de produção. E aqui o quanto falta investir ainda, ó, esse aqui já está bem adiantado, vai entrar ano que vem, né? Salobo 3 também já está bem adiantado, né? Mas a Vale está enxergando sempre lá na frente, tá? E esse é o CAPEX de manutenção que eu falei que ela precisa, né, ficar reinvestindo o tempo inteiro para modernizar. Tem aqui as linhas, ó. Deixa eu ver. Melhoria de operações, reposição, filtragem, né? Ela está substituindo as barragens de rejeitos, como foi o caso dos acidentes, né? Mariana, de Brumadinho, por filtragem a seco, né? Outros métodos para não ter aquelas barragens. Então, seu CAPEX mais de manutenção. Enfim, e projetos de reposição. Aqui é o que ela tem de projeto bem futuro, tá? Longo prazo, coisas aí para 2024, 2025, por aí. Com vários minérios, né? Cobre, níquel, minério de ferro. Então ela tem bastante projeto na manga, é muito legal. Endividamento da Vale, né? Trimestre passado foi emblemático que ele chegou a ser negativo, né? A empresa zerou a dívida. Agora ela tá lá, isso aqui tá em dólar, né? 2 bi de dólares, enfim. Ela pagou muito dividendo, a gente já vê lá o dispêndio de caixa dela. Mas a Vale tá com a dívida virtualmente, né, controlada. Tem umas obrigações ainda para pagar lá em relação a Brumadinho, mas isso aqui, contabilmente, nem dívida é, tá? A Vale só tá
colocando assim, dá a impressão que é para dar uma escondida mesmo no resultado, né? Enfim, enquanto a dívida, um dos benefícios desse ciclo de alta do minério de ferro tão expressivo foi que a empresa aproveitou e meio que zerou a dívida, pagou tudo que ela devia lá. Tudo ainda não, né? Ainda tem um desembolso de caixa. Mas tem todos os prejuízos com o Brumadinho, que foram grandes. Ainda tem a Fundação Renova lá da Samarco, lá de Mariana ainda. Alguns desembolsos, pagou toda a dívida. Ou seja, né, ela aproveitou bem nesse período, além de outras de recompra, de dividendo, vai vir dividendo alto, um monte de coisa. Bom, release está aqui, essas, né, a gente já comentou as linhas. Deixa eu só passar para a apresentação da Vale, que é curta, mas ela complementa o release em alguns pontinhos aqui, tá? Então, de novo, a mesma foto da caneta. Tá lá. Passaremos, ok, comentários iniciais. De novo, o destaque que eu faço, né? Primeira coisa que eles falam sempre, Brumadinho, Renova, reparação ESG. No momento, as empresas estão tendo que se justificar, né? Explicar sobre isso. Então, tem lá a reparação, ainda... O valor já foi provisionado, um valor grande lá, não lembro quantos bi, lá uns 20 e poucos bi, mas nem tudo foi gasto ainda, né? Ela não botou o dinheiro todo na mesa, então haverá um desembolso de caixa aí, né, no futuro próximo, tá? Embora contabilmente já foi provisionado um valor grande, nada impede que seja provisionado mais, né? Mas enfim, não deve ficar muito além disso, tá? Tô fechando as indenizações, acordos, transferências de renda, né? Tudo que a Vale deve pelo que aconteceu em Brumadinho. Outros compromissos ESG, terra indígena, combate à fome, agenda climática, né? Mesmo comentário que eu falei da Petrobras, estranho, né? Uma empresa né, que trabalha num segmento aí que não é muito environment friendly, mas enfim, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Então isso aqui eu falei no trimestre passado, né? No projeto dos navios novos lá, com eficiência energética e tal, legal. Teve uma notícia bacana numa parceria com a Ternium, que é uma empresa interessante, a siderúrgica, né, listada lá fora, que é interessante, para descarbonizar lá a parte de aço. Teve esse briquete novo aí que tem mais silício, né, como componente, e aí ele tem menos emissão a hora que entra na siderurgia, enfim. O que a empresa pode fazer, né, para ajudar. Retomada da capacidade de produção, esse ponto aqui é importante, tá? Porque, enfim, com o Brumadinho, a Vale sofreu uma certa penalização, então ela teve que interromper várias operações e tal, não só, né, a própria de Brumadinho. Algumas ela já retomou, outras não. E ela está trabalhando primeiro para descaracterizar aquelas barragens, ou seja, né, desmontar elas, porque aquilo é um passivo permanente. Se você não descaracteriza, fica lá correndo risco de explodir de novo. Enfim, Vale não pode se dar o luxo isso acontecer de novo, né? Então eles estão descaracterizando algumas. Essa aqui é aquela planta que eu comentei, né, de filtragem para substituir, né, o uso da barragem, os rejeitos. Né, ela tá se virando lá, enfim, tá, tinha até que se virar mais, para falar a verdade, tá? Então tá aí, fluxo de caixa livre, isso a gente já falou, né? 7 pontos que tá em dólar, mas é aqueles 30 e poucos bilhões de reais. Produção de minério de ferro tá voltando aos poucos, a gente já vê num gráfico lá, Vargem Grande, nos sites, que mais? Tá aqui a alocação de capital que eu tinha falado lá no release, né? Então, além de toda a reparação que eles tiveram que pagar por Brumadinho e Fundação Renova lá de Mariana, né, eles ainda estão, né, diminuindo o risco da empresa, que é que eu falei, né, descaracterizando barragens, que é uma bomba relógio, aquelas barragens lá, mais rápido a empresa, né, desmontar tudo melhor, tá? E investindo em outras alternativas, né, aquelas plantas de filtração, coisa seco e tudo mais, tá? Mas ainda assim tá sobrando muito dinheiro, como eu falei, a empresa ganhou tanto dinheiro nesse ciclo da alta no minério que deu para pagar tudo de Brumadinho, né? Ainda tem um pouco a pagar, tá investindo nisso, mas sobrou muita grana. Pagou toda a dívida que a gente viu, né? Então a dívida aqui já foi também virtualmente, porque a empresa ainda vai gerar, tem compromissos a pagar, mas ela ainda vai gerar caixa também no futuro, né? Virtualmente administrou a dívida. E agora não tem mais o que fazer. Tá tocando os projetos, que é esse item aqui, né, o CAPEX de crescimento, de manutenção, tudo mais. Então,
aloprou, ela fez tudo isso, né? Administrou a dívida, equalizou a dívida, pagou as reparações e tá reduzindo o risco, tá investindo no crescimento e ainda sobrou muito dinheiro. Então ela pagou em dividendos, anunciou um dividendo, né? Tá previsto talvez mais um para esse ano, tá recomprando bastante, então vai ser um dividendo gordinho aí, ó, 13 bi de dólares e ainda 5 bi de recompra que ela já pagou. E tem um novo programa de recompra autorizado para recomprar um volume importante, né? 4% das ações. Então é isso, né? Como uma empresa de commodity passa por um ciclo desse, né? É a hora de fazer a farra com o dinheiro. Claro que ela está fazendo de uma forma muito responsável, né? No passado, lá 2008, 2009, foi um dos problemas dela. Que ela teve um momento desse também e ela começou a investir mal, comprar um monte de coisa, entrou em Belo Monte, projeto de energia, entrou nas tranqueiras, comprou um navio próprio, depois não deu certo o navio próprio, foi meio atabalhoado. Dessa vez parece que ela está muito mais organizada, devolvendo para o acionista, né? Na dúvida, a empresa que está com muito dinheiro, né? Enfim, mesmo né, investindo tudo, na dúvida devolve para o acionista, né? Nunca é errado, é sempre neutro. Então essa situação da Vale hoje, está sobrando dinheiro, né? Sobrando bastante. Com folga, tá? Aqui mais um pouco dessas obras, das plantas de filtragem, né, em outros lugares, porque aquela lá era outra, né? Brucutu. Aqui é Cauê em Itabira, essa aqui também é Itabira, mas é outra, né? Conceição. Ou seja, tá lá fazendo a parte dela, né? Poderia ter feito antes, poderia ter feito mais, mas enfim, né? Que faça logo. Então, o de-risking deles é isso, né? Tá reparando as vítimas do que já aconteceu e prevenindo novos problemas. Já descaracterizou 7 barragens de umas 20, né? 15, 20, não lembro agora. Tem que olhar o plano deles lá de longo prazo. Então, tem muita coisa para resolver. Tá retomando umas operações e essas plantas aí vão tornar a operação da empresa menos arriscada, né? Menos propícia a acidentes. Reshaping, né? Ela vai vender essa parte de carvão, manganês. Esse VPS, acho que é o Vale Production System, né? Um novo procedimento, sei lá como é que eu chamo aquilo, né? Nova maneira da Vale produzir e tal. Enfim, tá fazendo a lição de casa nesse sentido. E aqui eles explicam bem aquilo que eu já falei do minério de ferro, né? Então, na verdade, acho que era preço aqui que tá a evolução do preço. Mas vamos falar desse primeiro, né? Então, a média que ela conseguiu vender no terceiro tri ainda um valor alto, tá? Mas abaixo daqueles 200 dólares por tonelada, que era muito, muito alto, né? Mas ainda assim, um valor alto. Aí tem uns prêmios, uns descontos e blá 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 e tal. Fechou em 120 o preço Vale, né, que a Vale vendeu no trimestre. Bem aquém, né, daquele do passado, mas ainda muito lucrativo para a empresa, tá? Muito, muito lucrativo mesmo. E além do preço, que não está sob o controle da empresa, vai subir ou não, se vai continuar caindo, o que ela pode controlar é isso aqui, a capacidade de produção. Quanto mais ela produzir, mais ela dilui custo, né, tanto de produção em si, com essas minas lá perto de Carajás, lá, que são muito eficientes, quanto administrativo, né? Então a empresa alavanca, né, ganha rentabilidade maior. Então hoje ela está produzindo aí uns 343, né, previsão até o final de 2021. E isso é um ponto que ela está meio atrasada também, como eu falei, teve umas certas dificuldades aí esse ano, mas, né, uma hora volta, tá? Então 2022 para 370, 400, longo prazo aí algo como 450. Tá? Isso é importante para uma empresa de commodity também, que ela vai investindo, aproveita essa grana para aumentar a produção, para crescer, para alavancar mais. Então a gente está vendo que ela tem planos aí para o futuro bons, que mais, aumento de capacidade e tal, tudo mais. Então, preço a gente já falou. E é isso, né? Apresentação bem curtinha da Vale. Bom, muito bom o resultado da Vale, né? Claro que a gente já tinha essa noção que ele viria menos, né, expressivo que no trimestre passado, não tinha como. No trimestre passado estava um preço de minério, pessoal. Talvez a gente não veja no futuro, né, preços acima de 200 dólares por tonelada, não sei das quantas. O importante é que a 100 ela ainda é bem lucrativa, ainda está dando bastante dinheiro. Esse valor de geração dela é bem assim, compatível com o preço. Na verdade, seria até barato, né, com o preço da empresa hoje. A empresa
equalizou a dívida, né? Tá reparando essas questões de Brumadinho. Então, para Vale continua bem. Para quem investe no longo prazo numa empresa assim, cara, você vai devagar, né? O que você não pode é se deslumbrar nesse momento aqui, né? Que tá tudo lá em cima, os preços, que a empresa ganha muito, muito dinheiro, fala, vai ser a melhor empresa do mundo, né? Porque, né, uma hora esse preço cai, tá? Quando ele tá em patamares muito altos, a tendência é voltar para uma média de longo prazo, né? Uma hora volta. Mas é isso, né? A gente comprou, né? Foi acumulando. Claro que, né, provavelmente você não comprou aqui em cima, porque, né, como ela subiu muito também, ela desbalanceou na carteira, agora ela já voltou, né? A Vale chegou a ser top 3 da minha carteira nesse período, né? Mas aos poucos ela vai voltando. E aí, enfim, uma hora aparece a oportunidade para comprar ela de novo, né? A gente vai seguindo, perseguindo aí os percentuais, né? Subiu pra caramba, né? Você não compra. Fica, agora ela já voltou pro normal ali, pro meio de tabela da carteira, um dia aparece a oportunidade de comprar, ela você vai comprando. E a tendência dela é ir sempre subindo, né, no longo prazo. Então o preço do minério é isso, ó, tem altos e baixos, o último ciclão de alta foi quase 10 anos atrás, né, foi caindo, depois foi recuperando, uma hora cai, mas é importante ver que ele ainda está numa média, num valor bem alto, tá? E a empresa continua ganhando muito dinheiro, enfim, gerando valor para o acionista, né? O que ela está distribuindo de capital, tanto em dividendos quanto recompra, né? Vai ser recorde nesse trimestre. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês. Foi o resultado da Vale no terceiro trimestre de 2021. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!